Vamos chamar o irmão Daniel para a oportunidade. Glória a Deus. Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, porque aqui estamos na casa de Deus. Neste lugar que foi consagrado para a adoração ao nosso Deus. Irmãos, eu estou muito agradecido a Deus por esta honra, por este privilégio de estar na sua santa casa, diante da sua santa igreja, para ministrar a palavra nesta noite. Senhor, o nosso Deus, Ele sabe, eu também sei que não sou digno, não sou merecedor de estar aqui, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos tem dado esta chance, esta oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu quero agradecer a esta igreja que tão carinhosamente me tem tratado, que tem assim, de uma maneira muito especial, nos convidado, nos dando atenção, né? Que o Senhor possa retribuir a vocês. E eu quero dizer para vocês, antes de tudo, parabéns para vocês, né? Porque que Deus nos dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Que o Senhor possa fazer frutificar esses 28 anos. Eu lembro bem, eu estava aqui quando esse bispo ainda era de cimento vermelho, quando era aquela casa de telha. Não faz muito tempo não. E hoje estamos com um templo muito bonito para a honra e glória do nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele merece o melhor de nós. Amém? Que até aqui alguém não tem dado o melhor para Deus, a partir de hoje, dê o melhor para Deus, porque Ele merece. Ele tem dado, Ele deu o seu único filho, diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, não uma vida passageira, mas uma vida eterna. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Esta é a esperança da igreja, a vida eterna com Cristo. Aleluia. Tudo neste mundo há de passar, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ela tem consigo esta esperança, que o seu noivo há de voltar para arrebatá-la neste mundo de dores, de tristezas, de decepções, para estar para sempre com o Senhor. E lá uma face a face, como os irmãos cantaram aqui, nós o veremos. Diz a Bíblia que ainda não está revelado o que nós haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E quem tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Glória a Deus. Mas o tema desta noite é forte, né? Irmãos, já disse um pastor, e eu quero repetir, que nada se compara em você abrir e ler. Eu creio que os irmãos, nesta noite, já fez a leitura do tema, vocês abriram e leram, mas eu quero mais uma vez que os irmãos abram as suas Bíblias, no primeiro livro dos Crônicas, o pastor se colocou em pé, todos mais uma vez, com muita determinação e alegria, colocar de lado o cansaço, sua fadiga, não se preocupe, eu sei que amanhã você acordará cedo para ir para o trabalho, para a escola, mas aproveite esse momento de meditação na Bíblia, na palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 28, onde está
solenidade do 28º ano da Igreja do Senhor aqui neste lugar. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 10, diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Não feche sua Bíblia. Você está no capítulo 28. Agora leia, abra o capítulo de número 22. Volte um pouco para o capítulo de número 22. E veja comigo o versículo de número 14 a seguir. Que estão sem a Bíblia, podem também ser abençoados em ouvir a palavra de Deus. Primeiro Crônicas 22, vai começar do 14, diz assim: com trabalhos penosos, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro, que por sua abundância não se pesou. Também madeira e pedra preparei, e tu os aumentarás ainda. Além disso, tens trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Versículo 16. Do ouro, da prata, do bronze e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, mãos à obra, e o Senhor seja contigo. Amém. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Não deixe de falar ao teu povo neste lugar, nesta noite ainda, porque o Senhor já tem falado. Dá que possamos, segundo a tua graça, a direção do teu Espírito, compartilhar com a tua igreja a tua palavra. Dá que as pessoas que ainda não te aceitaram como Senhor, como Salvador de suas vidas, nesta noite memorável, que elas possam render-se aos teus pés, reconhecendo o teu senhorio, a tua soberania. Senhor, tome toda esta igreja, os teus servos, aqui nas tuas mãos, cada família aqui representada. Senhor, abençoe a cada um nesta noite, as nossas crianças, eu lhe peço agora, os nossos adolescentes, os nossos jovens, pais e mães de família, que todos saiamos daqui nesta noite, alegres ainda mais pela tua voz, pela tua presença, pela tua glória, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te oramos, agradecidos. Amém. Podem sentar. Irmãos, crônicas. Crônicas significa, irmãos, uma narração histórica em ordem cronológica, uma narração breve. A Bíblia, por ser um conjunto de livros, ela traz para nós também crônicas, histórias resumidas, listagens de nomes, como se vê no livro de Crônicas. No livro de Crônicas nós encontramos a passagem tremenda onde o grande rei Davi, decide construir, coloca em seu coração construir um templo para o nosso Deus. Ele pensou consigo: eu tenho um palácio, eu sou rei, e o nosso Deus, eu quero construir uma casa
para o nosso Deus. Mas Deus não permitiu que ele fizesse. Que coisa interessante, não é verdade? Alguém querer fazer algo para Deus e Deus não permitir que ele faça. E diga-se de passagem, coisa esta louvável. Coisa esta louvável. Construir um templo para o nosso Deus. Se nosso irmão Nilo estivesse aqui, a pessoa que estava à frente para construir esse lindo templo, eu acredito que ele talvez soubesse dizer o que passou no coração de Davi. E se nós perguntássemos para ele, irmão Nilo, se o Senhor dissesse a você, não esteja à frente para construir um templo ao Senhor aí na nova vida, com certeza ele ia ficar muito triste, muito angustiado, porque está em seu coração fazer algo para Deus. E o rei Davi estava no coração construir, fazer uma construção para o nosso Deus, fazer uma casa para o nosso Deus. Davi, irmãos, era um homem, como nós já sabemos, segundo o coração de Deus, tinha aspectos positivos na vida de Davi, mas Davi também tinha aspectos negativos, parecido conosco, não é verdade? Nós, em nossa vida, não temos aspectos positivos e negativos. O homem de Deus, chamado Davi, também ele era assim, grande homem de guerra, patriarca, rei, mas ele não era um bom pai de família. Ele não era um bom pai de família. A Bíblia diz que Davi teve um filho do qual ele nunca o repreendeu. Meu filho, por que você fez isso? Deixou a criança crescer à vontade. E isso não é um aspecto positivo para um pai de família. Mas Davi, antes de morrer, antes de partir, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Dentre muitos conselhos que ele deu, ele disse que era para o Salomão se portar varonilmente. Salomão, porte-se como homem, tenha integridade, seja homem, Salomão. Está lá no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. O rei Davi, antes de morrer, dando conselhos a Salomão. E dentre esses conselhos, já disse aqui, Davi falou para Salomão portar-se como homem. Davi queria ter o privilégio de construir a casa de Deus, mas Deus suplicou deste privilégio. Irmãos, não teria graça nós estudarmos a Bíblia, um livro que foi escrito há muitos anos atrás, muito especialmente o Antigo Testamento, e não poder colocar em prática nas nossas vidas hoje. Imagine os irmãos lerem a história do povo de Israel, lerem a história dos crônicas de Israel, as crônicas do povo de Israel, e não encontrar nada que pudesse aplicar em sua vida hoje. Não teria graça alguém ler, alguém estudar a Bíblia, mas a Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia não é um livro ultrapassado, mas a Bíblia é um livro eterno. E porque foi escrito há muitos anos essa passagem, nenhum de nós aqui estávamos nascidos, nenhum de nós aqui fomos testemunhas oculares. Ela pode muito bem e perfeitamente ser aplicada nas nossas vidas hoje. E a igreja, aqui estará orando para que o Espírito Santo possa mostrar do que é que está aqui neste texto que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas. Nós, como servos de Deus, nós, como obreiros do Senhor, nós, como membros da igreja, e você, amigo, que entrou aqui, quem sabe pela primeira vez, o que é que pode você, que nunca viu falar de Bíblia, de Deus, de Jesus, colocar em prática para que você seja feliz?
coisa muito fina. É uma coisa sublime. É uma coisa que requer qualidades especiais. Não é verdade? Os políticos constroem estradas, constroem prédios às autoridades, e eles fazem, eles mesmos conseguem a liberação de engenharia, dos engenheiros, dos órgãos competentes para construir, mas para o nosso Deus não basta apenas construir, não basta apenas ter autoridade e liberação dos órgãos competentes para construir. Há necessidade que tenha dignidade para fazer isto diante dele e não somente dos homens. E Deus disse para Davi: Davi, você não construirá, mas o seu filho irá fazer. A lição que nós podemos tirar é esta: que para fazer algo para Deus é necessário a aprovação primeiro dele, para que algo seja feito de maneira que ele seja aceito. Irmão, Salomão, ele estava, podemos dizer, com a faca e o queijo na mão. Numa linguagem bem popular conhecida. Por quê? Porque a Bíblia diz, nós lemos aqui, no capítulo 22, Davi dizendo no versículo 14: contra vários penosos preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e ele vai descrevendo o que ele preparou para construir para Deus. E a Bíblia chega a dizer que Davi falou que preparou com trabalhos penosos, com dificuldade, com esforço, foi que Davi preparou o material para a construção do templo do Senhor. Interessante é que muitos querem fazer alguma coisa para Deus, mas não querem se esforçar. Muitos querem fazer alguma coisa para Deus como se fosse nas novelas. Já observou que nas novelas ninguém trabalha? Já observou que nas novelas todo mundo tem carro novo, casa bonita e ninguém trabalha? Muitos querem fazer algo para Deus sem derramar suor, sem ter esforço. Mas, irmãos, para construirmos alguma coisa para Deus, há necessidade de esforço. Há necessidade de renúncia, há necessidade de dedicação para fazermos alguma coisa para Deus. E a Bíblia diz que Davi se esmerou, Davi se esforçou para conseguir material para a construção. E Davi chamou a Salomão e disse: Salomão, está aqui os materiais em abundância. E tinha elementos que não podia nem se pesar devido à grande quantidade que Davi conseguiu para Salomão. E disse para Salomão: levanta-te, pois, agora, e mãos à obra. Há muito trabalho a ser feito, Salomão. Há muito trabalho a ser realizado. Há muito trabalho a ser realizado. E Salomão construiu para Deus um grande e sublime templo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esforça-te e faze a obra. O contexto em que está escrito este versículo fala de construção do templo. Amém? Amém. Não há dúvida em relação a isso. O texto está falando de construção do templo. Mas por que não falar de que, para nós construirmos, há necessidade de um esforço? Há necessidade de um esforço para construir algo. O texto fala de Salomão se esforçar para construir o templo para Deus. Mas a necessidade
de nós nos esforçarmos para construir alguma coisa. Para construir alguma coisa. Vivemos ao longo do tempo a construir. Nós, como crentes que somos, viemos para a igreja ao longo desses anos, participando de escola bíblica dominical, participando de círculo de oração, participando de vigília, participando de culto público, cultos de doutrina, cultos de oração. Nós estamos a construir. A cada dia que passa, nós estamos construindo para a nossa vida espiritual. E a gente fica abismado que tem pessoas que passam anos e anos na igreja e não construiu nada na sua vida espiritual. São pessoas que têm a faca e o queijo na mão, mas ainda não construíram nada na sua vida espiritual. Deus tem dado as suas bênçãos, o Senhor tem mostrado a sua palavra, mas eles não têm construído nada na sua vida espiritual. Os anos têm se passado, o que você tem construído espiritualmente? No que diz respeito à vida com Deus, à comunhão com Deus, à obediência a Deus, ao longo desses anos, o que você tem construído? Muitos anos você tem de crente, quem sabe você foi um dos fundadores da igreja, quem sabe você nasceu e se criou aqui na igreja, e o que você ao longo desse tempo tem construído. E eu quero lhe dizer que essa construção, ela deve ser com esforço, com trabalho e com renúncia. Irmãos, alguém já disse que é verdade. Sucesso só vem na frente de trabalho no dicionário, porque está organizando por ordem alfabética. E lá você vê a palavra sucesso antes da palavra trabalho. Mas fora do dicionário, só conseguimos sucesso com muito trabalho. E há muito trabalho a ser realizado, ser feito. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos calçados nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos dirigido nossos lombos com a verdade. Mãos da obra, e o Senhor é contigo. Esforça-te e faça a obra que Deus tem colocado em suas mãos e nas minhas mãos para fazer. Para a glória do seu santo nome, nós temos a construir, nós temos o que fazer, nós temos muito trabalho pela frente. Mas eu quero dizer para os irmãos, e já vou terminar, que para se fazer alguma coisa para Deus, a palavra esforço é apenas um item. Para se fazer algo para Deus, esforço é apenas um item. Falta muito ainda para se fazer algo para Deus. A Bíblia diz que Davi, com muito esforço, conseguiu material para a construção, mas Deus não permitiu que ele fizesse. Mas, irmão, eu tenho me esforçado tanto. Eu tenho vindo para o culto matutino, acordado de madrugada. Tenho me esforçado. Mas, irmão, eu tenho me esforçado tanto, não perco uma vigília. De 15 em 15, de semana em semana, estou na vigília. Como eu tenho me esforçado. Mas eu quero dizer, neste último dia de festa, onde o tema foi esforça-te, que esforçar é apenas um item. Ainda falta mais. Glória a Deus. Porque o fato de eu e você nos esforçarmos não é o item, o único item que vai fazer com que tenhamos a aprovação diante de Deus. Existem outros itens. Porque muitos até se esforçam, faz a obra, mas não é para Deus. Muitos até se esforçam, derramam com que suor, gotas de sangue, mas não é para a glória de Deus.
durante a obra de Deus, muitos que estavam conosco, a tiracomo, ombro a ombro, estão apostatando a fé. Porque está escrito que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos estão negando a fé, até mesmo dentro da igreja. E fazer a obra de Deus com pessoas que estão negando a fé na igreja torna-se algo muito duro, que chega fazendo chorar, e como aqueles bois que estavam levando a arca, estavam gemendo, levando a obra de Deus. Mas quando o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Apacente aos meus cordeirinhos. Perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Essas ovelhas podem chegar um dia, Pedro, a lhe decepcionar, a lhe entristecer, mas você, Pedro, tem que amar a mim. Irmãos, no desempenhar da obra de Deus, quem um dia fez, quem está a fazer a obra de Deus, sabe que tem dias que dá vontade de juntar tudo assim, ó, e jogar para cima de Deus, eu não quero mais. Mas por amor ao dono da obra, aleluia, muitas vezes nós engolimos seco, ouvimos o que nós não precisávamos ouvir, vemos o que não precisávamos ver, mas nem por isso nós detestamos, olhamos para trás, mas lançamos a mão no arado e perseveramos até o fim, até aquele grande dia, onde receberemos dele a recompensa por essa grande obra que tem colocado em nossas mãos para realizar. Hoje a gente espera que o mundo vai evangelizar. O mundo precisa ser evangelizado. O mundo precisa ser conquistado pelo Evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta obra está em nossas mãos para realizar. Ame ao dono da obra. É o primeiro requisito para se fazer esta obra. Depois faça o demais. Depois se esforce. Depois se especialize. Depois faça como disse Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade, mas antes ame o dono da obra. É o conselho de Deus para mim e para você nesta noite, que deseja um dia, quem sabe, fazer alguma coisa para Deus. Não é de se admirar que no meio desta pequena multidão tem alguém que diga: não tenho interesse nenhum em fazer alguma coisa para Deus. Mas se um dia você quiser fazer algo para Deus, faça com amor. Tem gente que diz, como falou nosso irmão ontem aqui, que coloca desculpa na idade, coloca desculpa na escola, em diversos itens para não fazer a obra de Deus. Mas se um dia você decidir transpor esta barreira da idade, transpor a barreira do tempo, que você acha que é muito escasso, transpor a renúncia aos prazeres que o mundo oferece, e quer fazer alguma coisa para Deus, faça com amor. Faça com amor. Mas, irmão, a minha obra que eu quero fazer para Deus é uma obra que vai ficar no anonimato. Ninguém vai ver, não vou receber aplausos, não vou receber
reservada, porque ninguém vai ver, mas faça por amor, porque você acha que receber a recompensa. Você acha que receber do alto de Deus a recompensa, porque Ele não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. O vosso trabalho para Deus tem uma recompensa. O meu trabalho, o seu trabalho para Deus, por menor que esteja, tem uma recompensa. Agora, nada façais por murmuração nem contenda, para que sejais sinceros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, entre a qual resplandecei como astro no mundo, para a glória de Deus. Aleluia! É interessante como ninguém se incomoda, ou melhor dizendo, como tem pessoas que não se incomodam em ter tanto tempo servindo a Deus, sem ter feito nada para Deus. Entra ano, sai ano, não fez nada para Deus. Não fez nada para Deus. Está jovem, com vigor, com energia, com capacidade de raciocínio, em toda atividade, com todo gás, com toda a saúde, e não se incomoda porque até hoje não fez nada para Deus. Mas o Senhor, nesta noite, está nos despertar para nós fazermos a sua obra. Você que não está incomodado porque não fez nada para Deus, quem sabe a partir de hoje você até vai dormir pouco porque está incomodado porque não fez nada para Deus. Aleluia! Mas eu sou adolescente, mas eu sou criança, mas eu sou muito velho. Irmãos, hoje é o momento de fazermos alguma coisa para Deus. O salmista, ele disse que apenas uma pessoa não louvava a Deus. Os mortos não te louvam, não se esquecem a sepultura. Está de pé, está vivo, faça alguma coisa para Deus. Esforça de crente e faça a obra que Deus colocou em suas mãos para fazer, para realizar. Não espere que olha para o tempo não semeia. Lançai a semente que ao seu tempo você vai colher. Lance a semente que ao seu tempo você irá colher. Nós estamos falando de esforço no texto da Bíblia. Eu quero dizer a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Estamos em um culto de portas abertas. Essas portas foram abertas de propósito para você entrar. Se sentir a vontade de ouvir a palavra de Deus para você. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que ainda não se entregou para Jesus. Eu quero dizer que o próprio Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força. Há necessidade do esforço para entrar no reino de Deus. Você precisa, no mínimo, dar o seu primeiro passo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Há necessidade do esforço da sua parte em dizer não para o que o mundo oferece, em dizer não para os prazeres da carne. Há uma necessidade da sua parte de não se preocupar com as críticas dos seus colegas pensáveis de trabalho. Há uma necessidade de um esforço da sua parte de não ligar pelas perseguições que, quem sabe, você terá no seu próprio lar, com o seu cônjuge, com o seu pai ou com sua mãe. Há necessidade
de um esforço para conquistar o reino de Deus. A Bíblia diz que larga é a porta que conduz à perdição, mas o caminho que leva para Deus é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho que leva-nos a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Levar a cruz significa viver num mundo de aflições, mas por Cristo. Viver uma forma não fácil. Muitos estão procurando uma vida fácil, uma vida tranquila, sossegada aqui neste mundo, irmãos. Enquanto estivermos aqui neste mundo, palavra de Jesus, no mundo tereis aflições. Mas tende com ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Nesta noite será feita uma pergunta. Será feito um apelo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se esforce. Porque Jesus entregou a vida dele por você. Imagine agora, Jesus Cristo na cruz pregado. O homem que tinha por ofício carpinteiro. Quantas madeiras ele pregou, quantos pregos ele colocou na madeira, porque ele era carpinteiro. Agora era ele que estava sendo pregado. Por amor a mim e por amor a você. Ele se esforçou, ele teve angústia de morte. Ele disse: estou angustiado até a morte. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Teve um momento muito difícil para ele. Ele, como homem, ele disse: Senhor, se possível for, faça de mim este cálice. Mas ele se esforçou e disse: não faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Tudo isto Jesus passou porque ele se esforçou. Como ontem ele resistiu ao mundo, ele resistiu a Satanás, ele se esforçou para agradar a Deus. Eu e você devemos fazer o mesmo, porque somos seus discípulos. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. E o Senhor